Boa noite. Que alegria, né, estar aqui nesta noite tão especial. Por que especial? Porque a capela está repleta. É especial porque através de São Francisco, cada um de nós temos o sim para estar aqui. Em toda a paróquia, né, nós estamos ouvindo as conversas das festas de padroeiro e que sempre nos dão essa notícia. A festa foi muito boa, muita gente, muito participada. E aqui não poderia ser diferente. Porque é o povo de Deus que está buscando a Deus. Somos nós que somos agraciados por Deus. Somos nós que somos agraciados por tantas bênçãos na nossa vida. E São Francisco nos fez esse convite de estarmos aqui. Para quê? Para seguir o Mestre. E aí eu começo a refletir sobre o que nós cantamos no canto inicial. A oração de São Francisco. Olha a oração de São Francisco que cabe a cada um de nós. São Francisco queria ser um instrumento. Um instrumento de quê? Quem lembra o que diz? Ele diz, onde houver... Quem lembra de alguma coisa na música? Onde houver ódio, que eu leve o amor. Outro. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. Onde houver dúvidas, que eu leve. Onde houver desespero. Eu vou encerrando agora a última. Onde houver trevas. Tem alguma diferença do que Jesus manda nós fazermos nesse Evangelho? O que é que Jesus nos pediu nesse Evangelho? Ele convidou 12 apóstolos. Quem são os apóstolos de Jesus hoje? Quem são os apóstolos lá da Conceição, aqui de Malhada do Barro, da Barra de Bravas, do Mamoeiro, do Muquem, da Agrovila? Quem são os apóstolos hoje nessas comunidades? Lá em São Bartolomeu, lá no bairro Vila Nova, né, que eu vejo gente aí no bairro Vila Nova. Quem são os apóstolos hoje? Quem são esses homens e essas mulheres hoje? Sou eu, é você que é batizado. Todos nós que recebemos o batismo, nós recebemos a missão. E nós estamos no mês missionário. O mês de outubro, a igreja nos chama a refletir sobre a missão. E que missão é essa? A missão de batizado. Na vocação em que você foi chamado. Na vocação de pai, de mãe, de homem casado, de mulher casada, de jovem, de criança. E nós estamos refletindo hoje sobre esse tema, a missão. E o Evangelho fala sobre a missão dada por Jesus aos apóstolos. E que hoje é dada a cada um de nós que somos batizados.
Mas quantos Jesus chamou e dizia assim: deixa eu ir fazer isso primeiro? Não é? Quantas vezes Jesus te chama para a missão e aí às vezes a gente coloca uma desculpa. Às vezes a desculpa de não ter tempo. Não é só missão de um grupo que está à frente da comunidade. A missão é de todo batizado. Agora, cabe a nós sabermos ter coragem de responder. Porque Deus nos dá a liberdade de responder sim ou não. Mas cada ser humano batizado, ele tem uma missão. Uma missão que Deus nos confiou e ele diz, hoje ele não chama mais Pedro, ele não chama mais o João, ele não chama mais o Tiago, ele chama a Maria, o José, o Tiago de hoje, o Antônio, o Raimundo, a Irismar, a Francilé, o Júnior, o Marlos, a Natália, chama a cada um de vocês, a cada um de nós. E qual é a nossa missão de batizados? Ele vai dizer, vão primeiro as ovelhas perdidas da casa de Israel. Olha que missão. Ele vai logo dizer, primeira coisa, vão as ovelhas perdidas. Quem são as ovelhas perdidas hoje? É muito fácil, pessoal, eu chegar, né, eu vou citar o nome Silé, que é a que eu amo mais, é muito fácil eu chegar na casa de Silé e falar do Evangelho. É muito fácil chegar na casa de minha comadre Natália e falar do Evangelho. E falar do amor de Deus. É fácil. Mas olha a missão que Deus nos chama. E Ele diz, vão as ovelhas perdidas. Deus manda a gente ir atrás daqueles que estão afastados dEle. Então a nossa missão primeira é trazer aqueles que estão afastados de Deus. É buscar aqueles que ainda não querem, que ainda não se deixaram ser tocados pelo amor de Deus. Irismar, onde é que a gente encontra esse povo? Às vezes, dentro de casa. Às vezes, ser missionário, pessoal, não é só sair daqui para ir a outro lugar, outro país evangelizar. Isso é missão. Mas a missão primeira de todo cristão batizado é dentro de casa. E às vezes são eles que estão precisando que a gente traga para o amor de Deus. Às vezes é o marido que não quer rezar, que acha isso besteira, que isso é coisa para mulher, que mulher não tem o que fazer. Não é? Às vezes é o filho que está naquela fase rebelde, que só pensa no agora. Às vezes é você mesmo, que está afastado, e que acha que a missão só cabe àquele grupo, e eu vou ficando, né, no recantozinho ali, que isso não faz parte da minha missão. Faz parte sim, porque você é batizado, porque você é batizada. E Ele te chama do jeito que Ele me chamou, do jeito que Ele chamou os animadores das comunidades.
Onde é? Aí ele vai dizer, anuncie o reino de Deus está próximo. Aí ele vai dizer, curem os doentes. Curem os doentes. Quais são as doenças que mais afetam a humanidade hoje? Não são as doenças físicas. São as doenças da alma. Curem os doentes. E como é que eu vou curar os doentes? Os doentes da alma. Nós não somos médicos para passar medicamento. Para passar remédio nós não podemos. Mas nós podemos oferecer ao outro o melhor remédio. Que às vezes ele vai curar até da doença física. Às vezes aquele idoso, aquela idosa, que muitas vezes fica sozinho, e aí a pessoa começa a ficar triste, e começa a buscar médicos, a fazer exames, e às vezes a doença poderia ser curada com o carinho, com o cuidado, com a atenção da família, dos vizinhos. Isso é curar os doentes de hoje. É olhar para o outro e ver o outro que necessita, porque ele está no mundo da depressão, da ansiedade, da tristeza, das síndromes de pânico, não sei mais de quê, porque as doenças emocionais hoje estão mais afetadas do que as doenças físicas. E nós, como cristãos, como batizados, podemos ajudar o outro a se curar, oferecendo a ele a nossa palavra, oferecendo a ele o nosso carinho, oferecendo a ele a palavra de Deus, a oração. Para que melhor remédio que eu posso oferecer ao outro? A oração. E você pode curar sim a doença do outro, que precisa que alguém escute. Ele diz, ressuscitem os mortos. Ressuscitar os mortos, deu caixão, somente Jesus. Mas eu posso ressuscitar. O que é ressuscitar? É dar uma vida nova. Aquela pessoa que está morta espiritualmente, que não tem mais ânimo para oração, não tem mais, às vezes está decaído na fé, e eu posso ajudar o outro a ressuscitar ele da tristeza, da solidão, tirar ele daquela amargura, oferecer a ele a alegria. Então tem tantas pessoas mortas, que às vezes amanhece, anoitece e nem sequer faz mais uma oração. Às vezes, quando é no final do dia, vão rezar, o Pai Nosso e uma Ave Maria numa carreira só, que eu às vezes posso pensar em Deus e dizer assim, vale o que é que está sendo mesmo? Porque às vezes pode Deus nem entender o que é que a gente rezou, de tão apressado que a gente está. Quem usa as redes sociais, os WhatsApp da vida, os Facebook, não sei quantas mil redes sociais que tem aí, para você que usa, não é para mim responder, você, responder a você. Quantas horas você passa, só o dedinho, passando, às vezes passando fofoca, fulano disse a gente corre, que a fofoca hoje corre mais nos WhatsApp mesmo, Quantas horas se perdem só passando o dedinho, passando, vendo as fofocas, colocando as fofocas para frente. E
para Deus é contar alguns minutos. É contar o tempo. Às vezes somos nós que precisamos ressuscitar. Ressuscitar para uma vida de oração. Ressuscitar para o nosso engajamento na comunidade. Ele vai dizer, purifiquem os leprosos. Né? Quem tinha lepra, hoje é chamado de hanseníase, quem tinha lepra, né? Eles eram jogados fora da comunidade. A família não podia ficar. Quem era leproso, pegava a lepra, ela tinha que ser colocada fora da comunidade, naquele lugar, deixado abandonado lá. Quando muito, a família ia lá e jogava a comida para ele. Por quê? A lepra não era somente uma doença física, mas era como se aquela pessoa fosse o pior pecador. E ele era rejeitado. Cuidemos também. Ele vai dizer, purifiquem os leprosos. Quantas lepras tem, né? Quantas pessoas são rejeitadas, né? Às vezes dentro da nossa igreja, eu vou falar da nossa que é nossa, não vou falar das outras não, as outras também acontece e muito. Há um grupo de divisão na igreja, isso é feio. É olhar para o outro como se eu fosse o mais santo, o mais puro, o mais perfeito, e o outro não é capaz de nada. Quantas vezes os que estão dentro da igreja e olham o outro com desprezo? Eita, um bando de fariseus. Olha para o outro como se, não, só eu que sou certo, o outro é errado. Que história é essa? Isso é uma lepra que está dentro da igreja, pessoal. Está dentro das nossas famílias. Um querendo ser melhor do que o outro. É grupo dentro da igreja querendo ser melhor do que o outro. Isso é uma lepra que está nas nossas famílias, está dentro das igrejas, está dentro da sociedade. E qual é o meu papel nessa missão? É eliminar, é tirar isso. É tirar isso. Não existe ninguém mais perfeito do que ninguém. Perfeito só Deus.